tarde, senhoras e senhores. Hoje é 20 de novembro de 2025. São 16 horas. A fuga cinematográfica de Alexandre Ramagem ferrou todo o núcleo 1 da trama golpista, Bolsonaro e mais 5. Mauro Cid já escapou dessa, o Ramagem está fora e agora resta Bolsonaro e mais 5, todos sabemos quem são. Um deles já está preso, que é o Braga Neto, e agora os outros aí vão correr o risco de ter prisão preventiva pedida imediatamente. O Bolsonaro já está em prisão preventiva, mas dificulta muito que ele peça relaxamento da prisão, prisão domiciliar, tudo isso, porque é muito fácil de prever que quem ficar em prisão preventiva vai fugir, vai acabar fugindo. Então, o Bolsonaro preso na casa dele vai ser muito mais difícil de impedir uma fuga. Mas a Polícia Federal está na porta, sim, mas não está dentro da casa dele. E a casa dele vai continuar sendo a casa dele, a residência da esposa dele, a residência da filha dele. Pessoas vão continuar entrando e saindo. A comunicação dele com o mundo exterior vai ficar muito mais fácil. E a fuga, apesar de revistarem carros e tudo isso, há 1000 formas de fazer com que o Bolsonaro suma. Vamos deixar a mente voar. Qual é a dificuldade de, por exemplo, cavar um túnel para dentro da casa do Bolsonaro, de uma outra casa? Recursos não iriam faltar para isso e, além de tudo, a casa não está completamente cercada. A casa de Bolsonaro não está completamente cercada. Ele pode fugir pelos fundos, pode fugir pelo lado, não tem um batalhão em volta da casa dele. Então aí, minha amiga, meu amigo, a prisão domiciliar do Bolsonaro já era com essa fuga de Ramagem e todos eles agora já há pedido de reforço de segurança na prisão do Bolsonaro e todos os outros provavelmente vão passar para a prisão preventiva até a execução da pena. E isso pode acontecer até nas próximas horas ou no fim de semana. Vamos assistir. Você que acompanha o blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. Aprovamos agora o projeto do Marco Legal do Combate ao Crime Organizado. 370 votos a 110. Esmagadora maioria. Esses projetos, quando chegam à votação no plenário, passam, são aprovados. O problema são as manobras dessa esquerda defendendo criminosos. A Polícia Federal investiga se o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, teria deixado o Brasil de forma clandestina. Segundo a apuração da CNN, a principal suspeita é que o parlamentar bolsonarista tenha cruzado a fronteira por um país vizinho antes de seguir para os Estados Unidos. A viagem a Miami foi revelada pelo portal Platô BR e confirmada pela Polícia Federal. Ramagem não teria informado à Câmara dos Deputados que saiu do país. O PSOL pediu na quarta-feira, dia 19, a prisão imediata do deputado, alegando risco de fuga, já que ele é ex-diretor da ABIN. O partido defende que, caso a ausência do Brasil seja confirmada, sejam adotadas medidas como pedido de extradição ou cooperação com as autoridades americanas. Ramagem, que chefiou a Agência Brasileira de Inteligência no governo Bolsonaro, foi condenado a 16 anos de prisão na ação penal sob a trama golpista e recorre em liberdade.
Durante as investigações, o ministro Alexandre de Moraes proibiu o deputado de deixar o país e determinou a entrega de todos os passaportes. A suspeita de fuga surge em um momento em que o processo se aproxima do fim e pode resultar na execução das penas dele e de outros réus, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ontem uma reportagem de Guilherme Amado, que é o mesmo que disse que Felipe Martins estaria nos Estados Unidos, deu conta de que o Ramagem estaria nos Estados Unidos. Bom, uma vez estando por lá, a grande questão é o que vai acontecer agora com ele. O PSOL já amanheceu o dia, claro, sempre o PSOL ou Lindenberg pedindo ao STF a decretação da prisão preventiva dele por risco de fuga. Risco de fuga é realmente uma das razões possíveis para decretação de prisão preventiva, mas ele não está foragido, ele não tinha mandado de prisão contra ele, ele foi lá porque ele podia ir para lá. Mesmo que a prisão preventiva seja decretada pelo Moraes, ainda tem todo o trâmite de um pedido eventual de asilo dele aos Estados Unidos e até mesmo de um pedido de extradição aqui do Moraes ter de ser avaliado pelos Estados Unidos. Pessoal, vim compartilhar com vocês uma notícia urgente. Nós pedimos a prisão imediata do deputado federal Alexandre Ramagem, que foi condenado por tentativa de golpe de Estado no nosso país, junto com Jair Bolsonaro e outros membros das Forças Armadas, no julgamento mais importante da história do Brasil. Por que pedimos a prisão dele? Mesmo com o passaporte apreendido, ele foi identificado nos Estados Unidos, o que mostra uma tentativa de fugir da condenação que já foi decidida pelo Supremo. As duas perguntas mais feitas sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro são quando ele será preso e se ele ficará em prisão domiciliar. Não são respostas simples, entre outros motivos, porque há muitas dúvidas a esse respeito sobre regras, inclusive, do processo, o que não é bom para a justiça. A gente tem mesmo entre especialistas, se a gente pega os especialistas para falar do tema, muita gente acha que, a partir da decisão sobre embargos dos embargos, o fim do prazo já na segunda-feira, ou seja, na terça-feira que vem, já poderia haver essa prisão, enquanto tem gente que acha que é necessário esperar o prazo dos embargos infringentes, o que daria até a sexta-feira da próxima semana. O que é muito engraçado é a cara de pau do Ramagem falando como se estivesse na Câmara dos Deputados votando, está lá em Miami, e do tal André Marcília, o advogado bolsonarista, dizendo que ele não está foragido e, ao mesmo tempo, colocando em dúvida que ele esteja foragido, Ramagem, e, ao mesmo tempo, falando que ele pode pedir asilo lá nos Estados Unidos e o Moraes vai ter que pedir a extradição e não vai ser concedida a extradição e tem que ver se ele fugiu mesmo e o pessoal está se apressando. O sujeito é visto. O Guilherme Amado põe um vídeo dele andando lá nos Estados Unidos e aí o tal advogado questiona. Quanto ao Felipe Martins, que ele falou que o Guilherme Amado disse que ele estava nos Estados Unidos, quem informou que o Felipe Martins estava nos Estados Unidos foi a imigração dos Estados Unidos. Foi invenção do Guilherme Amado, que faz um bom trabalho. Vamos lá. Viagem de Ramagem a Miami em setembro, partiu do Rio e passou por Roraima. Platô BR localizou Ramagem em um condomínio de luxo em Miami nesta quarta-feira, dia 19. Localizado pelo Platô BR em um condomínio de luxo em Miami nesta quarta-feira, 19, Alexandre Ramagem está nos Estados Unidos há mais de 2 meses, desde setembro, conforme fontes que investigam o caso. O deputado federal bolsonarista foi condenado pelo STF a mais de 16 anos de prisão no processo de golpe e pode ter a prisão decretada pela corte nas próximas semanas. Você veja que o Platô BR, o Guilherme Amado, eles fizeram o que a Polícia Federal devia estar fazendo, né? Porque o sujeito não foi condenado, já não fugiu a Carla Zambelli, já não fugiu a Alan dos Santos, já não fugiu o Paulo Figueiredo, já não fugiram tantos, o Oswaldo Eustáquio, não é? Já não fugiram tantos. Ele está condenado. Será que ninguém pensou que um ex-chefe da ABIN e que era delegado, inclusive, da Polícia Federal, não vai saber como fugir? É óbvio que ele vai
fugir. Ele vai fugir com facilidade, se ele quiser, né? E ele queria, evidente. Aliás, eu cheguei a comentar aqui no blog da Cidadania, precisa ficar de olho nesse Ramagem, porque o cara é ex-delegado da Polícia Federal, ele conhece todos os trâmites, né? Eu disse isso numa live aqui no blog da Cidadania no dia do julgamento, do término do julgamento, né? E é incrível que parece até, a gente tem a impressão que parece até que querem que essa turma fuja para ter menos trabalho. Né? Não é possível. É claro que eu estou falando isso, a PF fez um bom trabalho, um excelente trabalho, tem muitas atribulações, mas depois de uma condenação dessa, a figurões como o Ramagem, como o Braga Neto, como o Heleno, como o Anderson Torres, como o Bolsonaro, todos eles. Mas agora tudo isso causou um grande problema ao Jair Bolsonaro. Vamos entender. Suspeito de fugir para os Estados Unidos, o Ramagem votou à distância no PL antifacção. Você vê ele comemorando, nós votamos, ele votou de lá dos Estados Unidos. Muita cara de pau, vestido de deputado. Então ele foi lá nos Estados Unidos. Ele não se vestiu de deputado para votar, porque ele não está na Câmara. Ele podia votar de cueca, não é, se ele quisesse. Ele foi lá, vestiu uma roupa de deputado e gravou um vídeo dizendo: acabamos de conseguir, como se ele estivesse lá. É muita sem vergonhice, porque a votação foi agora. Ele não estava mais no Brasil, né? Muito bem. Nos Estados Unidos, o Ramagem reduziu gastos de gabinete e manteve rotina parlamentar, para disfarçar, evidentemente. Ele apresentou atestado, continuou participando de votações de forma remota. Nos últimos 2 meses, faz 2 meses que ele está lá. A Polícia Federal apura se o parlamentar deixou o país de forma clandestina. Mas tenha santa paciência, né? Esse se aí é que mata a gente. Fora do país, Ramagem manteve uma rotina parlamentar nos últimos 2 meses. Mesmo com o atestado médico apresentado, ele participou de votações de forma remota, mas reduziu a cota parlamentar, os gastos, né? Para dizer, tá vendo, eu sou um parlamentar que economiza. Economiza porque não está lá, né? Ramagem está em Miami, nos Estados Unidos, segundo reportagem do portal Platô BR. A informação foi confirmada por fonte da Polícia Federal. A corporação apura se ele deixou o país de forma clandestina. Aí sim, é lógico que ele deixou, porque se não há registro dele nas aduanas do Brasil, porque se ele passasse por uma aduana, ia constar lá que ele está condenado à prisão pelo STF, ele não ia sair. Né? São coisas assim que irritam a população. Eu entendo todo o trabalho da PF, do STF, da PGR, eu apoio sempre aqui, mas precisa tomar cuidado com esse tipo de declaração, não é? Porque irrita as pessoas. A gente vê de novo um outro bandido, né? Um outro criminoso foragido da justiça. Bom, o trecho de carro, voo comum e truque com passaporte foram os elementos da fuga cinematográfica de Ramagem para Miami. Foi cena de filme, diz aqui o portal R7. Condenado pela chamada trama golpista, Ramagem burlou o sistema brasileiro e saiu do país sem autorização. Quer dizer, precisa a PF investigar uma coisa dessa? É óbvio que ele fez isso, né? E tem até os detalhes aqui. Deputado federal, você veja, a imprensa tem mais detalhe que a Polícia Federal. Pode uma coisa dessa, gente? Aí eu tenho que dar razão para quem reclama, né? O deputado federal Alexandre Ramagem deixou o país com esposa e filhas há pouco mais de 1 mês. Ramagem seguiu de carro até o país vizinho e pegou um voo comercial. Ele estava impedido de sair do país, provavelmente ele viajou aí, quer dizer, ele tem o passaporte dele, ele vai lá, ele entra no país vizinho, né? Ninguém sabe como ele entrou, mas provavelmente ele foi para algum país que não criou problemas para ele, que tenha relações com a extrema-direita brasileira, deixou ele entrar, fecharam os olhos, né? Carimbaram a entrada dele lá, e ele foi até o aeroporto, comprou uma passagem, ou já tinha comprado, né? E foi embora.
ele estava impedido de sair do país por decisão do STF, que determinou o cancelamento dos seus passaportes. Então, isso significa o quê? Que ele conseguiu um passaporte falso para viajar. Será que ele viajou com passaporte falso e agora está ilegalmente nos Estados Unidos? É isso? Não é? Mas as pessoas tinham que ser seguidas, tinham que ser monitoradas. Agora tudo vai mudar. Né? Então, o Ramagem, ele fugiu, mas ele ferrou o Bolsonaro e todos os outros. Primeiro que a prisão domiciliar do Bolsonaro, com essa, sai voando, porque vai ser um mega mico para a Polícia Federal. Vai ter muita gente irritada, pode ter até investigação interna ali, porque é um absurdo deixarem mais um fugir dessa forma. Ele passou com passaporte diplomático, veja só, mas pediram os passaportes de volta, cancelou os passaportes e deixaram o passaporte diplomático, que ele devia ter dado pelo Bolsonaro. Não foram checar se ele tinha passaporte diplomático. Ramagem pegou um voo comercial em país vizinho utilizando passaporte cancelado e não foi barrado. Por quê? Porque o passaporte está cancelado aqui, mas lá fora ninguém sabe que ele está cancelado. Olha só isso. Bom, o que a Câmara diz sobre a viagem aos Estados Unidos, o deputado Alexandre Ramagem, é que não sabia de nada. Diz que ele apresentou um atestado médico com data válida até 12 de dezembro, mas não que ia sair do país. Condenado pelo Supremo a 16 anos de prisão no regime inicial fechado com participação na trama golpista, o deputado federal Alexandre Ramagem está em viagem para os Estados Unidos, de acordo com fotos publicadas pelo Platô BR. Diante da repercussão e risco de fuga, a Câmara dos Deputados, comandada por Hugo Mota, soltou a nota para dizer que não foi autorizada nenhuma missão oficial no exterior ao deputado. Ainda de acordo com a publicação, o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência apresentou atestados médicos com data até 12 de dezembro. O blogueiro Alan dos Santos publicou em sua conta no X que Ramagem está em segurança, uma referência ao fato de ele estar, em tese, fora do alcance da justiça. Nesta semana, o STF publicou o acórdão do julgamento do núcleo crucial. E aqui a Câmara dos Deputados solta essa nota. A Câmara informa que não foi autorizada a missão oficial exterior para o deputado Alexandre Ramagem. Adicionalmente, informa que o deputado apresentou atestados médicos de 9 de setembro a 8 de outubro e 3 de outubro a 12 de dezembro. Vai ter que investigar, né? E isso agora tem que apertar o Hugo Mota, porque com isso vai ser mais fácil de tirar o mandato do Eduardo Bolsonaro. Aí ele vai ficar contra a parede, o Hugo Mota. Mas, seja como for, estão aí fugindo. Vários estão fugindo. E o Bolsonaro só não fugiu porque ele foi cercado. Mas em prisão domiciliar ele vai fugir. E nos próximos dias, a possibilidade dele fugir é muito grande. Você vê, eles arrumam um jeito de fugir. Né? Jeito de fugir porque a APF pega com luvas de pelica com essa gente. Né? Tem que pegar com luvas de boxe. Não bater, mas tem que pegar com força, tem que prender, tem que impedir que fuja, né? Porque senão desmoraliza a lei brasileira. Alexandre Ramagem silencia sobre a presidência dos Estados Unidos às vésperas do STF decretar a prisão. Ele vai falar o quê? Ele vai ficar quietinho, não vai abrir a boca. Né? Daqui a pouco ele está gravando o vídeo para xingar o Alexandre de Moraes. Daqui a pouco ele cria coragem e vai começar a fazer a mesma coisa que os outros. A PGR avalia pedir a prisão de Ramagem após a viagem do deputado. Essas coisas são muito complicadas. Sabe? A lei é a lei, mas avalia pedir a prisão. O sujeito fugiu. Né? Vai esperar mais o quê? Põe na lista da Interpol. Faz logo para pôr na lista da Interpol, não é? Olha, eu sou um grande defensor do trabalho da PGR, do Moraes e todos eles, mas isso é um absurdo. É um absurdo. Essa manchete é um absurdo. Né? Bom, olha aqui, aqui você tem matéria às 8h30 da manhã de hoje,
Condenado por golpe, Ramagem viajou a Miami de forma clandestina. Está aqui, toda a imprensa sabe que ele fugiu. Todo mundo sabe que ele foi de forma clandestina. Já deram os detalhes, ele usou passaporte cancelado. Não é? A imprensa já foi checar, já mandou alguém checar no país vizinho. Né? E aqui, você vê no blog do Noblar, no Metrópolis, ele diz, imagina quem se rói de inveja de Ramagem. Fujão, é o Jair Bolsonaro, evidentemente. Não é? Mas isso significa o quê? Que ele não vai conseguir fugir depois? Ele já tentou, ele foi na embaixada da Hungria, né? Foi na embaixada, em várias embaixadas aí, ele tentar fugir, ele mandou carta para a embaixada argentina pedindo asilo, né? Então, só que ele faz de forma burocrática porque ele é meio burro, né? Ainda bem, a burrice do Bolsonaro é uma sorte. Agora, o acórdão abriu margem para decretar a prisão de Bolsonaro em regime fechado na semana que vem. Então, Bolsonaro vai para a cadeia. Segundo as previsões mais pessimistas, ele vai ser preso na quinta-feira da semana que vem. E nesse momento vale tudo. Né? Então, o que se espera é que isso aqui realmente aconteça. Temendo fuga, autoridades não descartam aumentar a vigilância sobre Bolsonaro. Alexandre de Moraes reforça a segurança da casa de Bolsonaro. Tudo isso tem que ser feito. Né? Emenda que pode impedir Bolsonaro de votar foi aprovada com voto de 70 deputados. Pelo menos ele não pode votar. Mas se ele estiver aqui, ele não vai poder votar. Né? Isso não quer dizer nada, era consequência da prisão. Mas o que acontece? O plenário da Câmara aprovou ontem à noite, por 349 votos a 40, uma emenda ao projeto de lei antifacção que proíbe presos provisórios, situação atual de Jair Bolsonaro, de votar ou de tirar título de eleitor. Então, além de inelegível, ele está invotável. Né? Invotável ele já é, mas é impedido de votar. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.